Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo, o auxílio dos amigos e benfeitores espirituais, daqueles colaboradores que do plano espiritual gerenciam as tarefas desta casa e que nesta manhã possamos de alguma forma sermos beneficiados por estas energias, por estas vibrações, fazendo com que, mestre amigo, as nossas percepções através da intuição, através da inspiração, se façam ampliadas, para que o nosso entendimento seja eficaz e eficiente. Que o nosso esforço represente a nossa vontade de melhora. Que a nossa presença possa marcar, Senhor, em nossa existência, o momento de nossa renovação. E estando aqui reunidos, nós te rogamos em função de nossos familiares, por aqueles que estão conosco, fornecendo-nos, Senhor, oportunidades de aprendizado, e por aqueles, mestre amigo, que cumprindo a sua missão aqui, passaram para o plano espiritual, para darem continuidade às suas tarefas. Nós te rogamos o amparo para a casa que nos acolhe e por todos aqueles que de alguma forma dão a sua contribuição para que esse encontro pudesse se realizar nesta manhã. Que as nossas vibrações de alegria e de agradecimento possam de alguma forma beneficiá-los. Que possamos, Senhor, estar abertos para receber os amigos e benfeitores espirituais que também caminham conosco, buscando aprendizado, buscando novas oportunidades de reajuste. Que eles possam encontrar em nós a predisposição para o auxílio. Rogamos também, Senhor, por todos aqueles que sofrem buscando soluções para as dificuldades necessárias para todos nós. Por tudo isso, Senhor, estamos agradecidos e mais uma vez te rogamos. Sê conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, o nosso tema é lugar depois da morte, é continuidade do livro Justiça Divina, que dá para nós um esclarecimento a respeito das penas futuras, que está lá no livro Céu e o Inferno. E para que a gente possa iniciar no texto, eu vou fazer uma pequena introdução no Livro dos Espíritos, que está na introdução do Livro dos Espíritos, a partir do item 8, que diz assim para a gente: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão novas e tão grandes, não pode ser feito com resultado senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de atingir um resultado.
não poderíamos dar essa qualificação àqueles que julgam a priori, levianamente e sem ter visto tudo, que não dão aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade, nem o recolhimento necessários. Saberíamos menos ainda dá-la a certas pessoas que, para não faltar à sua reputação de pessoas de espírito, se empenham em procurar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras ou julgadas tais por pessoas cujo saber, caráter e convicção dão direito ao respeito de quem se vanglorie de educado. Portanto, aqueles que não julgam os fatos dignos deles e da sua atenção, que se abstenham. Ninguém sonha violentar suas crenças, mas que queiram, pois, respeitar a dos outros. Ele diz um pouco mais à frente, ele disse assim: dissemos que os espíritos superiores não vêm senão em reuniões sérias, e naquelas onde, sobretudo, reine uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens distanciam as pessoas razoáveis. Então, a partir dessas orientações dos amigos e benfeitores espirituais, nós vamos tratar desse tema que é por nós motivo de dúvida, né? O que seria então para nós, ou o que será para nós depois da morte? Nós não podemos esquecer que o conhecimento que temos fundamenta as nossas ações, as nossas capacidades de perceber, de entender. Nós não vamos sair de onde nós estamos de improviso. Então eu faço sempre questão de falar com vocês: acreditem que você tem capacidade para mudar. Você não está aqui por acaso, porque nós deixamos de acreditar no acaso. Essa é a nossa grande oportunidade. Não espere que ninguém faça por você aquilo que é obrigação sua. Ninguém consegue paz sem distribuí-la. Ninguém é feliz sem proporcionar felicidade. Isso segundo o entendimento que o Evangelho nos proporciona: semeadura e colheita. Emmanuel vai dizer para a gente, então, a respeito da reunião pública de 29/5/1961, na primeira parte, capítulo 7, parágrafo 1º, da obra O Céu e o Inferno. Ele diz assim: muitas vezes perguntas na terra para onde seguirás quando a morte venha a surgir. Anseias de certo a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas. Sonhas o acesso à felicidade à maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações, nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser. Não esqueça, assim, enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais. Contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo,
atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre à pastagem, onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundície. A abelha retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se deseja saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Se eu fosse dar para vocês uma certeza de quando vocês ou nós iríamos depois desse encontro, eu poderia falar com vocês que tem um ônibus ali fora esperando a gente para uma viagem legal. Porque ele está falando conosco, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Você escolheu para você estar aqui em uma hora livre. Eu não sei livre de quê, porque eu ainda não acredito que tem alguém aqui que não tem nada para fazer. Todos aqui têm alguma coisa para fazer e abriu mão. Eu vou lá. Então, se a gente não tiver essa capacidade de percepção, fica difícil lidar com as nossas questões. Então, dar o seu tempo livre não quer dizer que você não tenha nada para fazer. Você abriu mão de algo e colocou esse momento aqui como sendo algo importante e valioso para a sua vida. E quando a gente fala da morte, é necessário que a gente tenha a condição de perceber que quando fomos criados por Deus simples e ignorantes. Com a nossa caminhada, nos tornamos complexos e sabedores, porque estamos lotados de conhecimento. Mas existem algumas observações que nos classificam, são as nossas escolhas. Então, os nossos gostos estão à altura da nossa capacidade de escolha. E nem sempre a gente consegue agradar todo mundo que faz parte do nosso mesmo círculo. Então, a sociedade nos impõe uma norma. Se você escorrega dessa norma, você pode ser classificado de maneira diferente do que aquilo que está estabelecido para todos. Então, o fato de estarmos aqui, banhozinho tomado, sentadinhos, observando, quem estabeleceu isso para nós foi a igreja lá atrás, que nos deu essa capacidade de nos comportarmos bem aqui. Por isso, quando a gente vai fazer as nossas reflexões, nós não devemos condenar ninguém pelos erros do passado, porque a nossa consciência do passado era de acordo com a nossa capacidade de ação. E a nossa capacidade atual é diferente. Então, nós podemos fazer novas escolhas, mas fazer novas escolhas não quer dizer que você está transformado. Quer dizer que você quer transformar. E quando nós vamos estudar o livro dos Espíritos, os amigos espirituais falam: aquele que busca, aquele que quer, já pode se considerar virtuoso. Quem busca a mudança já tem essa pulsação de virtude. Mas é muito difícil administrar isso porque nós não temos coragem de ser virtuoso pela cobrança que virá. Então, se você sai gritando para todo mundo que é espírita, amanhã no primeiro escorregão você vai abandonar tudo que você fez até ontem porque alguém te condenou. Falou: mas você sendo espírita fazendo isso? E aí você pensa assim: nossa, como se espírita fosse anjo. E nós não somos anjos. Nós estamos aqui por uma proposta. E qual que é essa proposta? Antigamente era uma imposição de fora para dentro.
Se você não se comportar tal igual à norma estabelecida, você vai se lascar. E nós fazíamos em função do medo, do terror. Quando a doutrina espírita se apresenta para nós, baseando-nos num Consolador prometido, que Jesus nos prometeu, no Evangelho de João, ele fala o seguinte: misericórdia quero e não sacrifício. Agora você vai ser capaz de entender tudo que eu falei lá atrás, mas com uma consciência renovada. Não que o fato de você entender estabeleça para você um comportamento novo, porque entre o entendimento e o fazer tem uma distância, muitas vezes, milenar. Você está se programando para ser melhor. Se você não tomar conta da sua intimidade, você vai repetir aquilo que você tem experiência. Porque a nossa capacidade de gerenciamento, ela deve ser cultivada. Então a nossa experiência é baseada na repetição. Você vai repetindo, repetindo, repetindo. E aí, novamente, o fato de estar enganado. A repetição não te torna experiente. Te transforma num repetidor. Não tem problema. Então, se você está na mesma tarefa há 25 anos, já esperando, né, para se aposentar, e você acredita que tem toda a experiência que aquele ambiente te forneceu, e você está repetindo durante 24 anos aquilo que você aprendeu no primeiro ano, e se acha o cara. Por isso é que a educação que nós recebemos era baseada na repetição, que os nossos pais chamam de experiência. Por isso nós estamos querendo educar os nossos filhos na atualidade com as nossas repetições passadas. E quando o meu filho hoje fala que vai sair 11h30 da noite, eu só penso em coisa ruim. E falo que tenho fé. E acredito que eu sou o responsável pela segurança do meu filho quando ele está fora do meu alcance visual. Então, nós vamos adquirindo esses males natural. Por quê? Porque faz parte do nosso aprendizado. Repetição não é experiência. O que a vida te apresenta são oportunidades. O que você vai fazer quando você estiver em conflito? Quem está casado sabe que casamento é administração de conflito, de manhã, de tarde e de noite. E se bobear, você acorda de madrugada para resolver outro. Quem está buscando o casamento para não ter conflito, eu aconselho, abandona o barco enquanto está tempo. Porque se você casar, você vai desenvolver capacidade para resolver conflito. Porque nós crescemos com os conflitos solucionados. Ninguém está pronto para o casamento. Não existe receituário. Faça isso que você vai ser feliz. Isso não existe, porque nós somos pessoas diferentes. Então, a gente tem que entender. Aí a gente fala assim, eu amo, né? Você ama. Então, a misericórdia fala assim, então eu vou mandar alguém para você amar. E aí você vai e começa a escolher. Porque você não aceita o que Deus te oferece. Você tem que escolher pela sua capacidade. Aí você começa, né? Para mim tem que ter esses atributos. E aí a misericórdia olha para você e fala assim, vai se lascar. Mas está bem embalado, né, assim? Bem ornamentado, e você abraça aquilo ali, leva para casa e fala, encontrei. E aí você faz com a pessoa uma aliança. E a aliança é só o início. Porque o amor se estabelece a partir do convívio. Enquanto você namora, o dia que você briga, você vai para sua casa e a sua namorada vai para dela. Uma semana você fica, né, enamorado de novo e tem uma saudade danada. E aí você casa. E aí você leva esse ser amado para o mesmo ambiente de convívio. Quando você briga, você vai para onde? Você tem que voltar. E quando você volta, a situação está um pouco pior, porque a pessoa já está te esperando. Se bobear assim, ó. Aonde você estava? Assim. E aí você tem que dar um esclarecimento. Muitas vezes você tem que inventar, porque se você falar onde você estava, o trem fica ruim. Porque imagina, estava conversando com os colegas ali no boteco. Assim, você foi para o bar resolver as nossas questões? Não, eu não fui resolver, né? Eu fui pensar de maneira diferente do problema para que eu consiga de novo estabelecer.
Hoje em dia a gente vai para a casa espírita, né? A gente está mudando um pouquinho. Coisa apertou, você busca a casa espírita. Então, o que vem a ser a morte? Antigamente era o final. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode, deve. Posso fazer uma pergunta que você Pode. falou aí? Vai lá. Se nós, pessoas, antes de falar da morte, a maioria que deve ser pai e avô, entendeu? E se a gente passou por uma coisa que a gente sabe que vai dar merda, igual esse negócio, né? Esse exemplo não, de casamento, falou? Com filhos, que você falou também, pode ser marido, mulher ou filhos. Tudo bem. Que a gente sabe que o negócio está indo para a merda, que a gente já passou por essa situação. Você acabou de dar exemplo de aliança aí, que você vai para casa, volta para casa, tá de boa. Depois que você mora junto, é outra situação. Você já passou isso mais novo. Aí você sabe que o negócio vai dar errado. Não, calma. Vamos bem devagar aí. Hoje eu tenho 50 e poucos anos. Vocês podem ver pela aparência que eu sou um cara jovem. Sim, muito jovem. Tá bom, eu também Quando tenho eu, 50 e calma, poucos anos. calma. Quando eu estava na minha adolescência, 12 anos, porque lá atrás você só alcançava a adolescência com 18. Então 12 eu era criança ainda. Alguns já trabalhavam, porque a imposição social era muito mais flexível. E eu fazia com o meu filho aquilo que eu entendesse que era certo. Hoje não é assim mais. Cuidado. Isso Então que eu a tenho, gente sabe. então eu tenho que entender que a roda, você querendo ou não. Você falou coisas mais certas. Então você não é obrigado a gostar, você é obrigado a respeitar. Não vamos confundir as coisas. Não queira que eu goste daquilo que você gosta. Nós vamos nos transformar em inimigos. Eu respeito as suas escolhas. Você respeita. Mas faça as suas e eu faço as minhas. Eu também acho isso. Com as limitações necessárias. Os nossos conflitos hoje estão porque nós estamos acreditando que se eu gosto de algo, todos vocês têm que gostar só pelo fato de estar no mesmo ambiente. Mas uma coisa que você acha, por exemplo, é para todos os sons. Vou falar claramente. Vai lá. Se mexe com droga, coisa que na nossa adolescência, maconha, cocaína já era perigoso. Se você olha com o ambiente dos filhos nossos, tá mexendo com isso, você vai ficar quietinho? Olha que legal. Então, é a pergunta do momento. Porque Você a falou educação... aí que a hora que o seu filho sai é muito diferente da hora que a gente sai, eu respeito. Tem que respeitar. Eu tento respeitar, gente. Eu sou mãe de um menino de 22 anos. Então vamos lá, deixa eu tentar formular a resposta. Então, Era a pergunta que eu queria fazer. então vamos tentar formular a resposta. Eu Bom, acho que todo mundo fica preocupado com isso. esse é o momento que nós estamos vivendo, 2023. Eu vou falar para você que está pensando em ter filho. Eu vou falar para você que tem filhos na idade que eu tenho, 12 e 16. Quando eu tinha 40, minha filha nasceu. Hoje tem 16. Não vamos pensar que a minha filha é o espírito que está me acompanhando de ontem. Isso está no meu vácuo há muito tempo. Lógico. Assim como o seu filho. Assim como o filho que você está projetando para nascer. E o meu filho é muito carinhoso. Então a gente tem que Eu entender todo mundo. que existe um negócio que é carga genética. Existe um negócio que é carga espiritual. Então, o que a gente pode fazer pelos nossos filhos é o encaminhamento. Nós não podemos viver por eles. Então, os meninos que estão nascendo agora, que nasceram há 16 anos atrás, os meninos que vão nascer daqui para frente, não são os tolos que éramos nós à época que nascemos. Eles estão acompanhando. Poxa, será que nós ainda estamos acreditando que no plano espiritual não existe evolução? E que os espíritos que estão nascendo agora são tolos?
que vieram de um lugar que o mundo não existe, eles estão compartilhando conosco. Então, se ele tiver estas características de vício, eles estão muito mais sujeitos, mas não quer dizer que eles vão entrar de cabeça, porque senão nós vamos determinar situações que nós não temos como entender, porque tem pessoas que convivem todos os dias no meio de um ambiente pernicioso e não se envolve. Tem pessoas que têm todas as possibilidades de não se envolver e vai buscar. Então, peraí. No final da pergunta. Então, vai lá. Aí, Cuidado para a pergunta não virar um texto. Tá né? bom. Vai lá. Aí, com o final da pergunta, eu com mãe, que Deus me abençoe e deu o Espírito para me dar a mão para ele e tirar ele do buraco. Eu me retenho e deixo ele fazer a escolha, eu dou a mão para ele e tento Olha que legal. tirar ele. Me fala seu nome. Viviane. Viviane, olha que legal. Eu tenho um filho de 12 e tenho uma filha de 16. No estudo passado eu tive a oportunidade de dar aqui um testemunho que eu vivi. Eu não li não, eu vivi com a minha filha de 16. Quem quiser, procura lá que você vai ver o meu testemunho. Consegui falar com muita dificuldade, porque a vontade seria chorar, mas graças a Deus consegui falar. Então nós temos que entender o processo. Minha filha tem 16, ela tem que viver, porque eu adquiri as minhas experiências vivendo. A minha mãe falava, não faz, eu fazia. O filho de você faz a mesma coisa. Eu sei. Não faça, ele vai fazer. O meu filho de 12 está sob a minha tutela, ele vai aonde eu quero que ele vá. A minha filha de 16, não mais. Isso mais. Porque eu não posso acreditar que eu vou criar em um filho dependência. Eu não quero isso, nunca quis. Meu filho tem que ter autonomia para tomar suas decisões. Porque a minha filha estuda lá no Coltec, lá dentro da UFMG, e quando eu deixo ela lá, porque sou eu que levo, quando ela desce do carro eu falo para ela, filha, não pense você que eu vou para casa pensando aonde você vai estar. A minha obrigação é deixar você na escola. E você tem que ter a certeza de que você vai assumir tudo que você fizer. Eu posso até sofrer, mas eu não tenho condições de tirá-la das consequências dos atos dela. Então a gente tem que ter isso, porque senão a paternidade vai passar a ser um martírio. Você não tem culpa das opções que o seu filho fez, se você deu o direcionamento que você acreditava ser o certo. Não é o meu direcionamento, porque você é pai do seu e eu sou pai dos meus. Então não existe certo e errado em educação familiar. Existe aquilo que você pensa e aquilo que eu penso. Você pode ser adepto ao castigo, eu posso não ser. Quem está certo? O filho é seu e o filho é meu. Eu faço com o meu filho aquilo que eu acredito que é certo. Então, nós não temos como nivelar. Todo garoto de 16 anos está propício ao uso de drogas. Mentira. Aqueles que têm, muitas vezes, o comprometimento vão buscar. Aqueles que não têm, podem ser levados. Aqueles que têm o comprometimento podem querer sair. E aqueles que não têm, podem querer entrar. Gente, essa é a vida, dinamismo. Então, senão vira, sabe, vira sacrifício. E aí Jesus fala pra gente, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. De uma vez por todas, os nossos filhos não são nossos filhos. Como é que é o restante, Marcos? São filhos da ânsia da vida. Tá legal? Esse eu ouvi do Emerson em um estudo aqui. São filhos da ânsia da vida. O nosso sofrimento é acreditar que o meu filho é uma posse e abrindo mão do cuidado de Deus. Não pense você que você é absoluto. Deus tem muito mais capacidade. Ele te deu a condição de ser pai, só isso. Não queira ser mais do que isso, não. Pai para você tem que bastar. Então a gente está querendo ser absoluto. Meu filho, onde é que ele está? Onde é que ele está? Tira isso da sua cabeça que você vai sofrer. A hora que seu filho sai, você só pensa besteira. Cadê a sua fé? Se você não acredita no seu filho, acredite em Deus. Fala, Senhor, eu estou entregando, porque até aqui eu dou conta, daqui para fora ele tem que viver. Porque amanhã ele vai ser um dependente psicológico. Ou seja, E aí você está querendo... Aí você está querendo que seu filho saia de casa e ele não sai. Mas tem pessoas... Você já me deu. Mas tem pessoas que falam assim, Augusto, mas o que eu faço com o meu filhinho? Eu pergunto, qual que é a idade do seu filhinho? 35 anos. Peraí.
né? Então a gente tem que entender. Seu filhinho ele tem que viver. Fala para ele. Vai, Marcos. Não, lembrando do irmão está nessa fase também da adolescência, mas ele tem uma cabeça assim, tão legal que ele chegou e falou assim, ó, você não precisa acreditar nem em mim, nem na sua mãe, nem nos seus coleguinhas, nem no Google, nem no psicólogo que eu vou pagar para você. Eu quero que você tenha essas informações todas e tire a sua conclusão. Aí ele é safado pra caramba. Eu falei aquela risadinha, esticando a boca, quando o cara tomou uma paulada na cabeça. Mas primeiro foi isso. Chegou e falou, olha, eu vou te mostrar vários pontos. Aí ele ficava brincando, que é igual um absurdo, hein? Aquele que observa um objeto não é capaz de fazer comparações. Ó, gente, para quem não conhece o Marcos, esse cara é um artista, né? Esse cara é um artista. Aí o cara fala para mim, o meu irmão, se é irmão desse cara, não é tolo. Poxa, o espírito que nasceu na sua casa não é tolo, ele está te observando a hora. Não caiu de paraquedas. Tem um amigo aqui, nosso, o cara tem 3 adolescentes, homens. Eu tenho dó desse cara, porque o adolescente, eu não vou citar nome, eu só conto um milagre, assim. Porque esses caras, quando chega 18, 17, eles acreditam que são homens, ninguém tira isso da cabeça deles, porque você já viveu essa fase. E se você não tiver um bom diálogo, quem é você para encarar os 3? Então você vai criar um problemão, porque você vai querer se impor. Gente, doutrina espírita não se impõe, se propõe. Você muda se você quiser, ninguém te obriga. Não adianta você falar com o cara, você não está vendo que isso é errado? O errado dá prazer para ele, e você não sabe o que é isso. Então a gente vai entendendo. Por quê? Porque antigamente, quando falavam com a gente que você ia morrer e ia acabar, quem não quer um negócio desse? Tem um montão de gente que está doido para acabar com os problemas. Se você acreditar que a morte é o fim, você vai buscar o suicídio, mesmo que inconscientemente. Morte não é fim de nada, é o início, porque aqui é a escola. A vida verdadeira é no plano espiritual, e nós temos que acabar de uma vez por todas de querer materializar os espíritos, ao invés de nos esforçarmos para nos espiritualizar. Então, isso já passou, que eram manifestações físicas, para provar para a gente em 1857 que os espíritos realmente existiam. Hoje em dia, se você não acreditar, você pode ser joguete na mão deles. Não acredite que o fato de você ser espírita, você está livre da influenciação dentro da sua casa. Não existe limite para os espíritos. As nossas famílias estão sendo atacadas. Se você não tiver esse entendimento, você vai cair. Porque quando Jesus nos ensinou, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, é necessário que a tentação venha para nos provar. Só isso. Não é maldade, não. Então, quando você for conversar com o seu filho, com a sua esposa, e perceber que ela está em um nível diferente, não busque o nível dela, tente trazê-los para o seu, entra em prece. Não se resolve problema criando conflito, nós resolvemos conflito estabelecendo fórmulas novas para resolver os mesmos problemas. Os nossos pais tiveram problemas conosco. Não vamos colocar os problemas da sociedade nas drogas, não. Os problemas que nós estamos vivendo sociais é responsabilidade nossa. Educação em novos patamares. Propor para o seu filho uma vida digna, baseada no seu comportamento e não no castigo. Mas Augusto, eu fui educado no castigo, eu também fui. Mas quando eu estava sendo castigado, eu desejava a morte daquele que estava me castigando. E não tenho vergonha de falar com vocês que era minha mãe. Então eu ficava, tomara que ela morra, tomara que ela morra. Eu estava tomando, era correada, chibatada no lombo. Aí eu ia dizer, Senhor, não. Né? Eu era uma criança que não sabia o que estava recebendo. Era a correção. Então quando você sofre, Deus está buscando em você aquilo que você tem de bom, dando para você um sofrimento.
Aí você acha que é um castigo e faz da sua vida, sabe, um tormento. Então nós vamos compartilhar o sofrimento com os nossos filhos? Vamos, naturalmente. Com as pessoas que nós amamos? Vamos. Mas nós não temos o direito de acorrentá-los nos nossos pés. Mas eu amo ele, Augusto. Gente, essa semana eu vi uma reportagem, né? Descobriram uma garota lá, 20 anos eu acho, tinha 20 anos que ela estava acorrentada dentro de casa, em nome do amor, porque ela tinha uma deficiência mental, tem problema mental, e a mãe acorrentou ela dentro de casa. Na condição daquela mãe é válido, mas na nossa condição vamos tomar cuidado, porque a nossa capacidade de percepção é outra, nós temos que buscar outros meios, porque senão nós também vamos ficar limitados com a limitação do outro. Então você não quer pensar, Augusto, mas meu marido, não é o seu marido não, é qualquer um, é só o jeitinho de andar que é diferente, o modelo do carro que ele tem, só isso que é diferente. O conflito é a mesmíssima coisa. Mas eu não acredito, aquele lá é muito melhor, troca para você ver, troca. Carro zero, gente, ele tem data de validade. Se você não cuidar, com 1 ano ele começa a dar problema. E você vai falar mal da marca. Eu falo com os meus amigos, a melhor marca de carro é zero. Qualquer um que você comprar é zero. Cuida dele para você ver. Você tem carro bom por 5 anos. Aí você namora 20 anos. Não, isso é um absurdo. Eu namorei 13, 20 é um absurdo. Você namora 3 anos. Casa, faz uma aliança. Sabe o que a gente faz? Para de cuidar. Porque passou o estágio probatório, agora é meu, né? Posso fazer o que bem entendo. E aí reclamo do conflito. Antigamente, você levava balinha, lavava o pezinho, assim, fazia gracinha, levava um presentinho de vez em quando. Gente, eu levava um negocinho diferente para minha esposa, quando era namorada, todos os dias. Porque um danado do dentista falou comigo que eu tinha que fazer isso. Hoje eu fico pensando nesse cara lá atrás, olha como é que ele deixou minha esposa mal acostumada. Aí eu ficava, o que eu vou levar hoje, né? Um bombonzinho, uma balinha. Ela chegava, ela nem olhava nos meus olhos, ela olhava para minha mão que ficava assim, ó, para vocês terem ideia. Ela estava nem preocupando com ela, queria saber a surpresinha. Então, vai lá. Qual vai ser a hoje? Ainda nem falei de morte, eu vou pedir para retomar esse texto, que aí depois eu posso dar. Toda a espiritualidade fala que a Terra é um calendário divino, né? Realmente é. Então a gente se considera a nossa vida, nós somos alunos, né? E eu lembro na época da escola, né? Quer dizer, as provas que a gente passa pela vida são as provas bimestrais, mas lá no final da vida vai ter vestibular. E eu lembro que um professor de matemática chegava na sala e colocava o livro assim, todo mundo trocando de lugar a prova, tinha gente que chorava, porque nós não estamos preparados. Aí você vai colar do outro, pegar a experiência do outro, a experiência do outro da matemática vale para ele. Você pode até colar, mas você não aprende nada. Interessante. Gente, isso é tão interessante, porque hoje eu vou confessar porque eu estou entre amigos. Eu sempre fui vagabundo, sempre fui. Eu nunca gostei de estudar. E aí, eu ficava com inveja daquele pessoal que fazia cola. Porque o cara, ele copiava numa letra tão pequena que até para ler. Eu pensava, se eu perder o tempo que esse cara está perdendo para fazer essa cola, eu não preciso colar, gente. Porque eu vou entender a matéria toda. Eu nunca gostei de estudar, imagina fazer cola. Que você tem que reler tudo de novo, fazer anotação, isso é estudo. E o cara acreditava que estava colando. Por quê? Ele ficava dependente do papel. Muitas vezes, escrevia na carteira, a pessoa vai, muda de carteira, aí tem que chorar. Porque o seu conhecimento está na carteira. Olha, então a gente vai entendendo, a vida é isso, sabe? A vida é isso, pô, as suas experiências quer passar para o outro, como se fosse uma cola. Fala, ó, seu marido vai fazer... Gente, quem aqui está próximo dos 7 anos de casamento esperando a crise? Graças a Deus não tem ninguém. Porque tem um negócio na sociedade, tem a crise dos 7. Gente, tem gente que começa a crise depois que sai da igreja. Já começa. E aí você nem chega nos 7 anos. Eu tive um amigo que ele ficou 7 meses casado. Falei, meu Deus do céu, 7 meses? Esse cara bateu todos os recordes. Hoje eu já fiquei sabendo de um outro que ficou 1 mês casado. Pra vocês terem ideia, você não está casando para constituir família. Você está casando para fazer test drive. Se der errado, eu pulo fora.
Eu falo com a minha esposa, eu não casei para separar. Casei porque foi opção de vida. Lá atrás eu conversei com ela, falei assim, vamos casar? Pô, eu tinha 13 anos namorando, eu estava cansado desse trem. Ah, se eu soubesse, estava namorando de novo. Mas é isso. E aí eu posso falar para aqueles que ainda não casaram, o casamento foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não tinha nada, eu continuo não tendo, mas eu tenho uma família. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, eu tenho uma esposa maravilhosa. Tenho uma sogra que por enquanto está até aqui, assim. Também não vou falar para ela levantar a mão, porque certa vez eu fui falar que tinha sogra, um cutucou o outro e falou que ele não tem sogra nada. Né? E era exatamente quem estava do lado da minha sogra. Você ia perguntar, mano? Passou. Assim? Viu não? Então isso foi obsessão. Alguém levantou a mão? Vai lá, Carlão. Voltando na história da cola, como é que fica aquele ditado assim, aluno que não cola não sai da escola? Olha lá, tá vendo? Marcão, eu fui um cara que... Carlão, perdão. Carlão, Você está até mudando o nome. você deu oportunidade. Ele Eu, não gente, pegou cola. eu não colava porque eu não sabia colar. Para eu colar, eu tinha que cutucar o cara e falar, o que é isso aqui? Porque eu não sabia. Né? Eu me lembro uma época que o cara, quando é bobo, ele é bobo desde que nasce, né? Mas você tem uma hora que você tem que falar, não posso mais ser bobo. Por quê? Eles escolhem alguém para representar a turma. O cara acha que ele é o melhor, ele é o mais trouxa, porque ele é que vai se encarregar dos conflitos da turma. E assim eu fui eleito lá no Cefet. E aí um professor de matemática, que ele chegava no primeiro dia de aula e fala, gente, aqui é uma escola federal, tá bom? Vocês estudam à noite. É sinal que vocês já são pessoas responsáveis. Quem quiser ficar na minha sala de aula, fica. Quem não quiser, ninguém é reprovado por frequência. Esse é o recado do primeiro dia de aula. O pessoal cismou com esse professor e fez com que eu fosse até a direção reclamar do professor. Eu falei, gente, se eu fizer isso, esse cara vai... Não, mas você tem que ir. Então, eu sou o chefe de turma, lá fui eu. Na prova final, era o meu 2º ano, repetindo o primeiro, é claro. Ele chegou do meu lado e ficou assim, eu sentado aqui e ele aqui. Eu assinei o meu nome, olhei para um lado, olhei para o outro. Quando deu 5 minutos, ele falou assim para mim, Augusto, Divino Espírito Santo não vai descer para fazer essa prova para você não. Eu peguei a prova, educadamente, entreguei a ele e falei com ele, professor, eu concordo com você. Me despedi da escola. Não foi do professor não, foi da escola. Porque no Cefet, se você quiser estudar, as portas estão abertas. Se você não quiser, eles te mandam embora no 2º ano que você repetir. E quando eu fui chorar, eles falaram para mim assim, ó, difícil é sair, entrar aqui é fácil. Ninguém sabia o esforço que eu tinha dado para entrar lá. E aí quando eu entrei, me lasquei. É assim que a gente faz no casamento. Entrou, isso não existe. É atenção. Então, eu posso condenar o professor se eu quiser. Mas eu tenho que entender que a oportunidade eu tive. Não abracei. Então, você vai entendendo o processo. Eu já era espírita? Claro que não. Fala, Carlos. Naquela época de escola técnica, você voltou no assunto, a gente fumava na sala de aula. Não, eu não. Eu fumava. Já está querendo piorar a minha situação. Né? O meu primo, ele herdou do pai dele um dom, que ele traçava uma reta, você podia pôr uma régua e estava certinho. Ele pegava a fórmula de química, de física, de matemática, ele colocava no palito de fósforo com a caneta Bic fina. Era a cola dele. Dentro da caixinha de fósforo em cima da carteira, a cola estava toda ali. Tá vendo? Olha, imagina. Gente, imagina, Carlão, olha, para a gente entender o processo. Imagina esse cara no plano espiritual. Então, para a gente entender, se esse cara tem essa técnica, imagina esse cara no plano espiritual sendo seu inimigo. O que ele não vai fazer com você? Porque a gente acha que é lindo, maravilhoso. O céu só tem anjo. Vamos tomar um pouquinho de cuidado com isso. Cuidado com o que você está pensando, porque você atrai os seus amigos do plano espiritual pelo que você pensa. Então, quando você deseja mal para alguém, você está buscando no plano espiritual mal para você. Não é tão simples assim. E aí a gente vai entender o significado do conhecimento. Vai lá. Naquela época,
Qual é? Olha lá, já estão enrolando já. Eu sou um cara novo, ainda Eu falei. era especialista em cola e sempre fiz. Ah lá. Mas, naquela época, existia uma certa ingenuidade. Mas se você for pensar hoje, a cola é nada mais do que uma consulta. Eu te digo hoje. Olha lá. Eu digo hoje, Vendo? eu não tenho formação acadêmica, mas o meu trabalho sempre estive com profissionais que eram acadêmicos. Eu fazia consulta de livros, eles não. Eu podia dizer com muito mais Propriedade. de que muitos outros que foram para a academia, para poder tirar diploma. Então, assim, não é que um seja melhor ou pior. A cola nada mais é do que eu tenho uma dúvida, eu vou em busca de uma resposta. Né? Assim como a gente está lendo um livro agora, eu vou em busca daquele livro para dar continuidade. E é o resultado da sua consulta. Olha para você ver como é que Sim. a gente, né, vai evoluindo. E fazer cola ajuda na mentalização. Demais. Se o professor não pega, você vai penalizar. Demais da conta. Pegou, zerou comigo. Gente, Mas muitas vezes olha, a gente não pegou, consultava. zerou. Você fazia a cola mais Então tem que ser por esperto, segurança. deixa eu ver. mesmo. Olha o que vocês estão falando, olha o que a gente está falando. Na academia, eu vi o pessoal colando com celular. O cara senta debaixo do celular. Eu tenho vergonha. Não é porque eu não dou conta de colar, eu não sei colar. Eu tenho vergonha de colar. Teve uma vez que o de trás me deu um cutucão. Como era uma namoradinha, né? Eu fui olhar. E ela, o professor falou: Augusto, até você? Eu falei: pessoal, vou mudar de lugar. Porque eu me senti envergonhado. Porque, primeiro, eu não sabia colar. Não tinha o tempo para fazer cola, porque senão eu ia estudar. Eu não queria estudar, nunca fui de estudo. Então, na academia, o cara colando com o celular. Gente, hoje em dia tem ponto eletrônico, né? O cara põe no ouvido e o outro lá mandando as questões. Os que saem primeiro, manda a resposta para os que estão na sala. Já tem a turma dos que fica depois. Então, nós não estamos lidando com espírito tolo, não. Nós é que somos bobos de acreditar que é a comunidade dos anjos, né? A gente vem para casa espírito, não. Aqui relaxa. Cuidado. Nós estamos aqui em cumprimento, né? Vou ler O Céu e o Inferno, e é lógico que eu vou pedir o Emerson para me retomar no texto, eu nem falei da morte ainda. Ninguém quer morrer. Adorei essa. Ninguém quer saber como é que é. Então vamos lá. Primeira parte, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Antes do item 1, primeiro parágrafo. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Nós estamos observando o primeiro. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Este livro, ou esta obra, estas informações, estão conosco desde o ano de 1857. A forma de falar, muitas vezes, era a forma que se utilizava no momento. Hoje nós podemos ser um pouco mais suave, porque senão vai sair todo mundo aqui com medo. Você não tem condições de mudar a sua realidade de maneira instantânea. Não queira isso, porque senão você vai estabelecer conflitos para você viver. Você não está aqui para viver conflitos, você está aqui para ser feliz. Mas você tem que ter coragem para ser feliz, mesmo tendo conflito para resolver. Você está com um problema no casamento, você não é o único. Você perdeu o emprego, você não é o único. Você está com um problema com seu filho nas drogas, você não é o único. Você está com um problema mental na sua família, você não é. Não queira ser o único em absolutamente nada, porque senão você vai criar para você um conflito além das suas possibilidades. Nós estamos aqui num convívio fraterno, trocando experiências, porque é assim doutrina espírita. Tem que ser ferramenta para o nosso trabalho diário. Então você tem que sair daqui capaz de fazer pelo menos
0,0001% daquilo que você está buscando. E aí você começa a sua transformação. Daqui a algum tempo, quando você olhar para trás, é perigoso você não reconhecer mais aquele que estava vindo ali. Aprenda a conter os seus impulsos de reação. Nós não precisamos mais reagir. Nós temos a obrigação de agir. E a ação, ela vem pós-raciocínio. Por isso é que nós nos diferenciamos dos animais. Se alguém te ofendeu, ele te está dando uma oportunidade para que você mude o tom da resposta. Não para que você se iguale em nível mais baixo. E quando eu falo nível mais baixo, eu não estou querendo falar que ninguém está pior ou melhor que a gente. É isso aqui, ó. Um nível mais alto e um nível mais baixo. Se você está em prece, o seu nível é esse. Mas se você entra em discussão, você se iguala em nível. E aí tem aqueles que estão sentados, aqueles que estão em pé. Se a gente fizer uma observação das propostas de ensinamento de Jesus, geralmente ele procurava um ambiente mais alto e se sentava. Então, ele estava na praia, o pessoal juntou, ele subia no barco, pedia, afasta um pouquinho o barco da praia, e sentava no barco e aí dava o ensinamento, nivelando o conhecimento para você ter condição de entender. Quando ele descia, ele sofria a mesma influência que nós sofremos, porque senão nós vamos criar uma angelitude em Jesus e vamos desclassificar o que ele veio fazer conosco. Porque quando ele vem, ele fala para a gente assim, olha, você pode fazer tudo que eu fiz e muito mais, se você acreditar. E você está dando características para Jesus que você está longe ainda de conhecer. Por isso é que você acha, mas Jesus está longe. Não. Se ele veio provar para nós que nós também temos condições. Mas tem que ter um esforço, um empenho. Então a morte foi nos apresentada como sendo algo terrível. E aí você fala para mim que acredita em Deus. E por dedução lógica, eu penso assim, Deus é o infinito amor. Deus é a infinita bondade. Mas esse Deus que me criou, sendo infinito amor e sendo infinita bondade, ele reservou algo de terrível para mim no meu último momento, que é a morte. Então, a fé que eu sustento hoje, eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar. Porque se todos nós vamos nos nivelar no momento da morte, a morte tem que ser uma simples passagem. E eu levo a soma dos meus esforços e você leva a soma dos seus esforços. Nada além disso. Eu vou sofrer. Você vai sofrer o quê? Se depois da morte não existe mais nada, você não tem que temer porque vai acabar tudo. Mas se depois da morte existe uma solução de continuidade, você tem que ser feliz, porque se você veio até aqui agora com todas as dificuldades, eu tenho que te revelar que daqui para frente vai ser muito melhor. Mas você pensa assim, mas será? Eu tenho certeza absoluta. Porque essa vontade de melhora já estabelece para nós um novo patamar, um novo piso. Augusto, mas eu ainda tenho muito, não é só você não, vamos dar as mãos, né? Todos nós temos. São conflitos que foram estabelecidos anterior a esse conhecimento atual. Então, nós vamos entender que agora a morte para nós vai ter uma nova vestimenta. Não é aquele cara mais que vem com a foice te amedrontar. E quando você está com febre, ele fica lá do seu lado com a foice na mão, só esperando você fechar o olho para dormir. E aí você não quer nem dormir quando tem febre, porque você está com medo daquele cara te pegar. A morte para nós vai ser a nossa vontade de melhorar. E acabando com os nossos equívocos em bases de raciocínio, de propostas novas. Eu não me permito mais fazer isso, porque eu reconheci que estou equivocado. A lei não tem que impor para mim que é proibido matar alguém, estabelecendo pena de 21 a 30. E hoje a pena está aumentada. Então eu sei que se eu matar alguém, eu vou ser penalizado não por esta dos homens que é falível e que pode me amparar no erro,
Porque dependendo da situação que eu matar alguém, a lei dos homens pode me livrar da pena, não me livra do crime, e transforma o meu crime em coisa válida. Porque se eu matar alguém em legítima defesa ou em defesa de outrem, a lei me ampara. E aí, apesar de não receber a pena, eu sou um criminoso. Não pela lei dos homens, mas pela lei divina. Porque segundo a lei de Italião, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E aí perguntam para Chico, mas e na guerra? Então não é válido você interceder por alguém que está sofrendo uma agressão injusta e nessa intercessão vir a tirar a vida do outro? E aí os amigos falam o seguinte: é válido sim, mas depende muito da sua intenção. O que levou você a fazer aquilo? Era algo que estava na sua intimidade, só esperando um momento para sair, ou foi uma vontade de ajudar? Porque o que faz a diferença é a nossa vontade. Qual que é a intenção? É desabonar alguém com o meu conhecimento espírita e falar com ele assim: você está doido, rapaz? De onde você tirou essa ideia? Querendo fazer com que o outro entenda coisas que eu estou levando quase que uma vida para construir e o outro não está nem aí para o meu conhecimento. Então a gente pode entender que o nosso entendimento é uma construção. E o fato de buscarmos esse entendimento com as informações que estamos recebendo não vai transformar as situações que estamos vivenciando em coisas fáceis. Todo e com qualquer conflito que você estiver envolvido, você vai estar envolvido emocionalmente. Senão não é conflito. É simples observação. Então, o seu conhecimento não torna o conflito mais fácil. Ele te dá a condição de entender o conflito de uma maneira diferente. Por isso nós buscamos o conhecimento. Até você descobrir que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, você vai sofrer. Depois que você descobrir isso, você fala: gente, eu vou usar isso aonde? Você vai usar todas as vezes que você tiver que resolver um conflito. Você busca no conhecimento que você tem condições diferentes para resolver um conflito, muitas vezes que está se repetindo. Até que você, nossa, não é possível. Era isso? Era. Mas a gente não tinha capacidade de percepção. Então, os nossos filhos são os filhos do momento. Não somos nós que precisávamos de regras duras. Os nossos filhos são regras de suavidade, proposições, para que eles pensem. E hoje em dia você pode falar com o seu filho de 12 anos, para que ele se responsabilize com os atos dele, porque ele vai pagar. Antigamente a gente até escondia. Seu filho cometia um deslize, virava um segredo. Eu não tenho segredo. Eu falei com a minha filha: olha, você sabe que eu falo com os pais. Você sabe que eu falo com os jovens. Então eu faço das minhas experiências aquilo que eu falo. E quando eu fiz lá o curso para expositor, a primeira coisa que eles aconselham é: não fala da sua vida. Foi a primeira regra que eu aboli. Eu vou falar da minha vida. Porque se eu falar da sua é fofoca. Então eu tenho que falar das minhas experiências. E aí falei para ela assim: você me autoriza? Ela falou: autorizo. E aí eu contei. Porque é muito simples a gente acreditar que quem fala não sofre. A minha esposa fala: você é coração de pedra, né? Eu falo: não, é porque eu aprendi a chorar no chuveiro. Ninguém precisa saber que eu estou chorando, que eu estou sofrendo. Vai mudar o que na minha vida eu contar para você que estou sofrendo? Nada. Então, quando eu conto para os meus amigos, eu divido a carga, porque eu sei que o cara vai fazer uma prece para mim. Agora, quando eu conto com alguém que não tem nada a ver com a minha vida, de volta fala assim: olha,
Quando você conta para alguém o seu problema, geralmente 90% das pessoas têm problemas maiores que o seu. Vai virar fofoca na boca do outro. Filho. Não é assim? E os outros 10% não tá nem aí porque você está sentindo. Então os seus problemas, como é que é? É mais cruel, né? Assim? É mais cruel ainda. Então a gente tem que entender, gente, esse aqui é o nosso ambiente. Você quer um conselho, né? Busca com um amigo que está do seu lado. Antigamente na igreja tinha um momento que a gente falava assim, agora vamos saudar as pessoas. Nós perdemos isso. Muitas vezes vocês vêm na casa espírita há 3 anos, cada dia você senta do lado de um, nem olha para o lado, porque você está com medo do que ele vai pensar quando você der uma olhadinha assim. Será? Né? Então deixa de ser bobo, né? Olha para o lado, sauda as pessoas, e aí a gente levantava, era um momento de efusão das emoções, abraçava, né? Pegava, e aí o padre falou, gente, acabou, não é para bater papo não, é só para se cumprimentar. Por quê? Porque isso aqui é uma família. Quando a gente passar para o plano espiritual, eu vou procurar vocês, e espero que vocês me procurem, falar onde é que está aquele cara, né? Muitas vezes vocês vão ter que fazer prece para mim. Fica à vontade. Você falando das escolhas da igreja, eu vejo isso na academia, que na academia, quando a professora manda fazer ginástica um com o escolher o par, as pessoas escolhem, tem muitas pessoas que ficam paradas. Elas não sabem essa conexão. Depois a gente está se perdendo mesmo. Então, aí você vem com a sua esposa, você vem com o seu amigo. Gente, você não tem oportunidade de conhecer outras pessoas, né? Fica assim, ó. Parada. Isso não é seriedade, não, isso é bobeira. Tem gente que acha que cara fechado é sério, né? Aí fica assim, sou sério nas coisas que eu faço, assim. Gente, isso não é sério, mau humor é doença. Você tem que rir. O dia que você tiver um problema grave, chama o seu problema para conversar, dá uma risada pro seu problema, fala assim, amiguinho, eu vou te apresentar o Deus da minha vida. Porque você quer colocar o seu problema num patamar inatingível para Deus. E Deus rindo de nós. Porque os nossos problemas não são nada. Nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades de acordo com os problemas. Aí você vem para cá, estuda. Prepare-se, porque a prova já está sendo elaborada para você. Porque o nosso planeta é um planeta de expiação e provas. Expiar, viver, prova. Provar o conhecimento que você está adquirindo. Então, o plano espiritual não sou eu não, tá? Não, você vai ficar até com medo de vir aqui, ele vai me dar provinha, não vou não. O plano espiritual, de olho em nós, já está elaborando as nossas provas. E vai ser com um teor diferente daquela que você fez ontem, porque você já tem condições. Então, releia o capítulo, faça as suas anotações, e quando a prova chegar, você vai poder consultar. Não tem como contar não, né? Mas não cola, não olha para o vizinho não, porque o vizinho tem uma experiência diferente, a gente joga no buraco. Então não, prepara a sua prova. Geralmente as nossas provas são no meio familiar, tá? Porque na primeira desavença você quer separar, não tem que separar não, você tem que resolver o conflito. Não existe esposa melhor do que a sua não, não existe marido melhor do que o seu não. Você está com esse trem aí, já tem um tempão, você vai estressar esse tempão que você está com isso? Não pode fazer um negócio desse. Então, prepare-se, rejuvenesça, sabe? Não perca as esperanças, não. E se a coisa não está boa, lembre da sua esposa, do seu marido, nos momentos de namoro. E visualize aquela pessoa que você amava lá atrás. Sabe? Tira essa fantasia que ela vestiu, né? Só cara feia, só cara feia. Você chega e tá aquele bicão lá, você dá uma volta, respira, volta, tá aquele trem de novo, e você não sabe por que é. Você diz, mano, o que está acontecendo? Você não sabe, a pessoa não sabe explicar, não sei não. Isso chama-se obsessão sutil, tá? Esse vai e vem de alegria, né? Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Aí os meus filhos falam com a minha esposa assim, mãe, você não é bipolar não, você é tripolar. Flutua, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, porque eu estou vendo a equipe ali atrás, então está na nossa hora. Agora, você vai pedir para os amigos espirituais aquilo que você precisa. Lembre-se que você está pedindo para quem é o dono do universo. Não tem essa de, será. Deixa o será para ele. Você pede, porque está no Evangelho. Quem pede, recebe. Abra os seus olhos e prepare-se para receber.
tenha coragem para receber o que Deus tem para a sua vida. Porque você é merecedor. Tem ninguém melhor para receber do que você. Acredite nisso, porque Deus não está avaliando a sua vida não, Ele quer ver você feliz. Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, pelas vidas que aqui estão reunidas, pelas famílias que aqui estão representadas. Senhor Jesus, esta casa se alegra por abrigar estas pessoas do plano físico e do plano espiritual. Para nós, mestre amigo, este é o objetivo que a casa se propõe: recebê-los da melhor maneira possível e garantir a eles, mestre amigo, estes momentos de paz e de alegria, de reconforto, encorajando-os para que sigam firmes, de cabeça erguida, cumprindo os seus afazeres. Mestre amigo, nós te rogamos por todos aqueles que aqui se encontram, no plano físico e do plano espiritual, amparando-nos. Te rogamos, Senhor, por esta casa que nos acolhe, por seus administradores, por aqueles que aqui estão de morada passageira. Que as nossas vibrações, mestre amigo, sejam capazes de dar a sustentação necessária para que esse ambiente se mantenha e que todos aqueles que aqui aportem possam sentir a tua presença. Mestre amigo, nós te rogamos a capacidade de te servir, mesmo sem ter as virtudes que buscamos. Permita, Senhor, que tenhamos a coragem de te representar, onde quer que nos encontremos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.